Eleições ontem na Holanda. Eu sei que muita gente aqui no Brasil associa a Holanda como um país legal, né? Um país liberal, um país onde no passado havia regras, e ainda há, de consumo de pequenas quantidades de maconha, há aqueles cafés, as pessoas, olha que civilizado, podem entrar num café e escolher se vai consumir maconha, se não vai consumir, ninguém é perseguido por isso. Um país liberal, né? Mais ou menos. Já faz tempo que quem governa a Holanda é a direita liberal. E agora, a má notícia é que quem ganhou a eleição, Dutch election, Dutch é holandês, né? Então a eleição na Holanda, despacho notícia da Reuters, quem ganhou foi o partido de extrema-direita. O partido de extrema-direita. Então a Holanda é mais um país, esse aqui é o personagem, olha aqui, ele comemorando assim que saíram os resultados, põe a mão no rosto, não acredita. É um partido que já tem vários anos na Holanda, Geert Wilders, não sei se fala exatamente assim, mas imagino que sim. Geert Wilders, ele é o dirigente deste partido. Não é que ele fez maioria absoluta no Congresso, mas ele foi o partido mais votado. De 150 cadeiras na Holanda, eles terão 35. Pô, mas o que quer dizer extrema-direita? Não é um partido assim neoliberal? Não, é muito mais do que isso. É muito mais. Eles são islamofóbicos. Eles defendem que a Europa tem que se desislamizar, o que dá a margem para expulsar a população islâmica de vários países da Europa, mas aqui ele está falando da Holanda. Ele é xenófobo. Ele defende, ele diz assim, enough, chega, fechar as fronteiras e, se necessário, retirar a Holanda da União Europeia, na mesma linha do Brexit. A Inglaterra, vocês se lembram, num discurso de direita contra os imigrantes, ele diz isso, tem imigrante demais na Holanda, tem que mandar esse povo embora, fechar as fronteiras e acabar com isso. Não vai conseguir compor o governo sozinho, vai ter que fazer acordos. A gente não sabe, a segunda força é a centro-esquerda, ele elegeu 35, a centro-esquerda 25. E o parlamento é bastante pulverizado. A gente não sabe se ele vai conseguir compor com outras forças de direita e comandar o país. Ou se vai acontecer como na Alemanha ou na Espanha, onde a centro-esquerda se compôs com outras forças e conseguiu impedir um governo de extrema-direita. Mas esse extremismo é muito perigoso, esse personagem que nós acabamos de mostrar, o dirigente holandês, ele é muito próximo do Orbán, que é o dirigente da Hungria. Então nós temos aqui, ó, esse é o Orbán, que aliás o Bolsonaro, a família Bolsonaro, tem como um ídolo, né? O dirigente húngaro, o William. Jair Bolsonaro já chegou a falar que considerava ele um irmão de tão próximo que ele se considerava ao líder de extrema-direita da Hungria. Então estamos falando da mesma família bolsonarista. Olha aqui, o Jair, o inelegível, o Orbán, da Hungria, esse Geert Wilders, que foi, né, ganhou a eleição. Não sabemos se ele vai virar o primeiro-ministro na Holanda. Tem que aguardar, porque é parlamentarismo, tem a composição das forças. Meloni, líder de extrema-direita na Itália, a Meloni, ela é simplesmente uma herdeira do partido que já foi do Mussolini. Ao chegar ao poder, moderou um pouco as suas falas. Ainda assim, a base política dela é fora imigrantes, né? O mesmo discurso. Tem imigração demais. A Itália, que mandou imigrante para o mundo inteiro. Uma parte da minha família, inclusive. Um pedaço. E da família de tantos e tantos brasileiros, especialmente em São Paulo, mas na Argentina, no Brasil, nos Estados Unidos. Os italianos mandaram imigrante para o mundo inteiro e agora o discurso é: tem imigrante demais chegando na Itália. A culpa é do imigrante, a culpa é do africano. Então nós temos, vamos retomar aí, Meloni na Itália, Orbán na Hungria, esse personagem ali na Holanda, na Alemanha, que é o país que teve o nazismo. A força de extrema-direita cresceu bastante e preocupa bastante, ganhou eleições regionais. A Espanha só não teve um governo com o Vox, que é de extrema-direita, porque o Pedro Sánchez foi muito habilidoso e conseguiu formar um governo do Partido Socialista, do partido mais à esquerda que o socialista, que é o Somar, e fazendo alianças com os nacionalistas lá regionais na Espanha. Vocês sabem que na Espanha tem uma questão, Catalunha, País Basco. Ele juntou toda essa turma e conseguiu tirar a extrema-direita do poder, não deixar a extrema-direita chegar ao poder na Espanha. Mas foi por um triz, foi por 8 votos. Portugal vai ter eleição no ano que vem e o partido Chega, anti-imigrante,
anti-brasileiro em muitos casos. Eles têm o preconceito contra os brasileiros subindo demais também em Portugal. Então, é uma onda de extrema-direita. Mas não é só uma onda de extrema-direita. O que alimenta isso tudo, né? O Pedro Sánchez está fora disso, né? Ele foi um que conseguiu ganhar e mostra que dá para ganhar. Em geral, para evitar o avanço da extrema-direita, a tática tem sido compor grandes frentes, como fez o Pedro Sánchez na Espanha, como fez o Lula aqui no Brasil. Tem sido a maneira de evitar o avanço da extrema-direita. Mas que extrema-direita é essa? Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de recalque. Nós estamos falando de preconceito. Nós estamos falando de algo que já aconteceu na história da humanidade nos anos 20 e 30 do século passado, logo depois da Primeira Guerra Mundial. A Europa estava em parte destruída. A Alemanha tinha sido derrotada na Primeira Guerra Mundial. Se considerava humilhada. Os alemães se consideravam humilhados pelos franceses, que tomaram território, né? A economia alemã ia muito mal, hiperinflação, não tinha emprego. Isso gerou um recalque que foi alimentando um discurso de extrema-direita. Teve muito apoio popular na Alemanha. Vamos lembrar que o Hitler ganhou as eleições para o parlamento. Teve 30 e poucos % dos votos. Depois que chegou lá e sentou na cadeira, fechou o parlamento. Então, da onde vinha isso? O recalque. Ele foi alimentando o recalque da classe trabalhadora, inclusive na Alemanha, e criando a grande base de apoio nacional-socialista, o Partido Nazista. O Partido Nazista alemão. E isso era baseado na ideia de que a Alemanha era perseguida, humilhada e que havia um grande culpado disso tudo. Quem era o culpado? Era o povo judeu. O judeu era culpado. O judeu que era associado à riqueza, tramóia, né? Foi se criando, na verdade, foi se aproveitando algo que vinha do século XIX, esse estigma. A culpa era do judeu. O judeu era o inimigo. Ele era o culpado daquela situação de humilhação em que estavam os alemães. Culpado porque havia os milionários judeus que pelo mundo conspiravam contra a grandeza da Alemanha. Esse recalque se voltou contra os judeus na Alemanha. Esse recalque ajudou a construir também o fascismo na Itália, com Mussolini. E esse recalque está de volta, porque nós vivemos uma grande crise econômica, eu falava disso nos últimos dias, desde a crise de 2008. O capitalismo teve uma fase de grande otimismo, lembram? No neoliberalismo, agora é privatizar tudo, a história acabou. Não tem mais essa ideia de capitalismo ou socialismo. O capitalismo é vitorioso, acabou o debate, agora é privatizar e deixar que o grande progresso capitalista chegue a todos. Desregulamentar tudo, desregulamentar o mercado de capitais. E o que aconteceu? Teve a crise de 2008. Crise de 2008, desemprego, falta de perspectiva, e agora você tem uma classe trabalhadora também recalcada na Inglaterra, e aí a culpa é da Europa. Então vamos sair da Europa, Brexit. A extrema-direita inglesa usou isso. Nos Estados Unidos, fábricas fechadas, acabou a classe operária nos Estados Unidos, mandaram as fábricas para a China, e aí não tem trabalho, ou tem um subemprego. Aí aparece o Trump. Vamos fazer a América grande de novo. Make America Great Again. É o mesmo discurso. E aí você tem inimigos, externos e internos. Nos Estados Unidos, imigração, os latinos, esse povo que vem aqui atrapalhar o nosso progresso, constrói muro, massacra. E também os negros, aumenta o preconceito contra os afrodescendentes, contra os asiáticos, inclusive nos Estados Unidos. E na Europa, além do Brexit, toda essa política e esse discurso de recalque. Contra quem? Contra o povo africano, seja ele árabe ou não. Uma parte da imigração para a Europa não é do povo ali do norte da África necessariamente, mas da África subsaariana. E também contra o muçulmano, o grande inimigo. Então você deixa de ter como grande culpado o judeu e passa a ter como grande culpado ou grande inimigo o Islã, o islâmico. E vem esse discurso, vamos recuperar a civilização cristã ocidental. A França, minha gente, está aqui, ó, Marine Le Pen. Se tivesse eleição hoje na França, provavelmente ela seria eleita. Então é mais um país central na Europa, que pode ir para a extrema-direita. É algo forte, não quer dizer que vão ganhar necessariamente, mas
A guerra em Gaza e também a guerra da Ucrânia é parte de todo esse caldo, dessa crise do mundo ocidental que não consegue se recuperar do que aconteceu em 2008. A direita vai crescendo, frentes democráticas se formam em alguns países que conseguem conter esse avanço, e a guerra, o massacre de Gaza, também é parte disso.